Olá pessoal, vamos começar a viagem agora de aproximadamente 550 km de ida e 550 km de volta. Ali a gente está registrando a quilometragem que está hoje, 1280, tanque cheio e bateria cheia. Uma dica quando forem fazer viagem longa, a gente está fazendo uma viagem que a gente pegou uma serra agora bem acentuada, bem forte, e a setagem que tem que ser deixada para viagens longas é guardar e salvar em 70%. O que ele faz com isso? Ele mesmo administra a parte de motorização. Ele usa o motor para auxiliar e o motor elétrico para subir a serra. Ele consome o máximo que ele pode. Ele chegou a 40% de parte elétrica da bateria. Agora a gente já subiu a serra, vai ter um pouquinho mais, mas ele vai estar numa parte plana. Agora ele vai se regenerar e vai carregar novamente a bateria para fazer o resto da viagem. A gente já está com uma autonomia de 1076 km ainda, mas já a serra mais forte a gente já pegou. Pessoal, uma coisa que eu quero mostrar, que quando você seta a função ADAS, a gente está com um cruzeiro setado em ADAS, ele administra sozinho a parte de frenagem, parte de direção, e ele faz a regeneração automática. Dá para perceber que ele está mostrando que ele está recarregando as baterias. Eu não preciso pisar no freio, não preciso acelerar, eu só preciso ficar com a mão na direção. Ele é um auxílio à direção, ele não é um piloto automático de direção, então você tem que ficar com a mão no volante sempre. De uns 10 quilômetros, que depois que a gente saiu da serra, ele já regenerou e já chegou em 70% a bateria. A gente saiu agora novamente, já perdeu 2%, mas ele está recarregando de volta. E com esse sistema, o que dá a impressão é que você não precisa se preocupar em achar algum posto no meio do caminho de uma viagem longa para recarregar, que nem um carro elétrico, né? A nossa preocupação de comprar um carro elétrico na época foi de, puxa, a gente faz muita viagem longa, 700, 800 km, 1000, 1100, quais os lugares e os postos que teria para recarga. A diferença desse carro, que não precisa se preocupar, ele recarrega uma autonomia absurda, rápida, e se tiver descarregado a bateria, você simplesmente bota o combustível, ele recarrega automático. A gente chegou num destino que deu 2.103 km agora. Depois eu vou fazer a conta e descontar a quilometragem do início. Nós estamos com autonomia ainda de 129 km e 38% de bateria. Aí a gente decidiu carregar e encher o tanque para fazer a média a partir de agora. O destino que a gente tinha era mais 300 km. Então, como foi uma viagem com muita serra, muita subida e desgaste de motor e combustível, ele dá um consumo maior, dependendo da característica do local. Então a gente faz a média e passa para vocês depois. A gente teve uma experiência ali talvez não muito positiva para quem depende de carga elétrica somente. Este foi um dos postos indicado para a gente fazer a carga. Lá no fundo tem o carregador que eu mostrei anteriormente. A gente tentou fazer a carga dele, não conseguiu, ou o carregador não está funcionando direito. Na hora que a gente deu a carga e selecionou, ele saiu cheiro de queimado, né? Então a gente achou melhor não arriscar e não botar a carga completa. Não conseguiu carregar absolutamente nada. Então uma das conclusões é que não tem uma estrutura ainda adequada para carro elétrico nas ruas, nas estradas. Então a gente vai no próximo posto, vai abastecer somente com gasolina. Então a grande vantagem que eu já percebi deste carro é que ele não depende da carga elétrica. Então ele depende somente do combustível para ele manter a carga. Isso é uma forma de te dar uma tranquilidade para um país que não tem ainda uma estrutura
adequada para grandes distâncias. A gente viajou praticamente 780, 790 quilômetros, até um pouco mais talvez, e não conseguimos uma carga decente ainda no carro. Mas esse aqui, como sendo gasolina, ele te dá essa tranquilidade, ele consegue manter a carga do carro. Chegamos ao nosso destino final, então vamos fazer as considerações aqui da experiência que tivemos no final de semana. A gente rodou, então, nessa viagem, um total de 1.166 quilômetros. A gente saiu, como estava no marcador lá, 1.280, retornamos ali com 2.446. Tá? Para quem quiser conferir, ver se está correto. No primeiro trecho da serra, que a gente fez o abastecimento, que a gente decidiu terminar a média, porque ia dar um consumo um pouco maior, a gente já tinha percebido, por causa da condição, né, extrema de uma serra difícil de dirigir, muita curva, muitos paras e anda. Então ali a gente fez na faixa de 733 quilômetros, tá, com abastecimento. Ali vocês vão ver que está registrado, está com 44,9, 45 litros quase, praticamente. Se você for fazer essa média somente de subida na serra, uma condição que eu já fiz com outros carros, né? Ele fez uma média de 16,3 até esse ponto. E o que acontece ali? Daquele ponto para baixo, a gente deveria ser o correto, né? A gente abastecer e dar a carga para a gente voltar, né, na condição igual. Não conseguimos dar a carga elétrica naquele posto. A gente passou em 2 postos, na verdade. O sistema não parece ser muito prático, não é muito fácil de utilizar também. Um deles acho que estava com defeito, como eu mostrei ali, cheirou até a queimado. A gente desligou meio que na emergência, decidimos voltar somente na gasolina. Por uma condição até melhor, eu acho. Foi um teste mais extremo ainda, como se não tivesse exatamente nada de elétrico. Nas cidades que a gente passou, não tem estrutura. Cidades do interior, o Brasil ainda não tem uma estrutura preparada. Outro ponto, a maioria das cidades que tem 110, você não consegue dar uma carga decente no carro. O meu carregador, pelo menos portátil, não carrega em 110. Então, o teste melhor que este, não sei se tem outro, porque a gente saiu com uma carga e um tanque. No final do percurso, no total a gente fez 1.166 quilômetros. A gente teve que reabastecer com gasolina, porque o consumo foi muito alto. E a surpresa é que na descida, ele desceu praticamente quase sem bateria, ele estava variando de 30% de bateria. E ele mesmo se regenerava e mantinha a bateria. E daí na serra, na descida, ele fez uma economia muito boa para quem não tinha carga de bateria, mas tinha combustível, né? Então a gente conseguiu fazer esses 1.166 quilômetros com 62 litros. Isso é um ponto que eu gostaria até de deixar bem claro. Este carro, ele me passou uma confiança muito grande em relação à litragem, o que ele marca, o que as bombas de combustível de operadoras que eu conheço marcam. E nessa viagem a gente teve uma surpresa, que neste posto que a gente abasteceu, o carro estava marcando 44,9 litros e na bomba deu 50 litros. Então ele precisava somente de, teoricamente, mais 7 litros para encher o tanque, e eu percebi que não foi. Então, um carro desse você vai conseguir perceber quais são os postos honestos e quais não são.
ele é muito preciso. A precisão dele é de 0,5, 500 ml. Então, foi uma surpresa, mesmo fazendo uma média com esse volume abaixo, né, que de uma certa forma deu um volume de combustível mais alto, vamos dizer que tenha dado 67 litros, que foi mais ou menos a média que eu fiz na descida depois. Ele daria uma média de 17,4 na pior das piores condições. Então ele ainda conseguiu recuperar uma média de 14 que ele tinha feito com 50 litros, né? 14 km por litro, 14,6 km por litro, né? Ele conseguiu recuperar e foi para 17,5 km por litro, usando os valores do posto de gasolina. Por quê? Eu resolvi usar um valor assim porque é o valor que você gasta na viagem, tá? Mas na verdade o carro, ele mostrou aqui que ele faz muito mais que isso. Se eu tivesse conseguido descer ele com a bateria 100% e a condição ideal, ele faria muito mais. E usando a medição do carro, que era os 62 litros para fazer os 1.166, ele recuperou e foi para 18,8 km por litro. Numa viagem absurda, uma viagem muito extrema. Mas é um carro muito confortável. É um carro que, como eu falei, ele para as estradas brasileiras, para o tamanho do Brasil, para as capitais pode ter carro elétrico, você pode ter várias opções. Agora, para quem gosta de viajar longe, não me sinto seguro em ter um carro somente elétrico. Este aqui é um carro que supre muito bem. Os outros carros híbridos, acredito que entregam também muito próximo disso. E eu acredito que tem muita gente que pode dar o depoimento e se tem um carro totalmente elétrico, se consegue fazer uma viagem que nem eu fiz de 1.116 km, 1.166 km sem se incomodar. Então esse carro passou uma tranquilidade, passou uma segurança, sem cansar, sem ter problema nenhum. A navegabilidade do sistema dele é excelente, o sistema de mídia dele é muito bom, o ADAS dele é muito bom. ADAS, um ponto muito importante, não confiem no ADAS 100%, ele é um auxílio, porque eu digo, nas estradas brasileiras a gente não tem estrutura preparada 100% para usar um ADAS. O ADAS ele precisa das orientações laterais, o asfalto tem que estar com sinalização correta. Eu peguei mais de 20 quilômetros que não tinha, o asfalto estava novo, tinha uma estrutura boa, mas não tinha pintura no asfalto. O ADAS não funciona, então ADAS também, curvas muito fechadas, ele vai te dando orientação, mas não ande confiando 100% do ADAS. Tenha muito cuidado. Quando for pista dupla, o caminhão que está do lado ou o carro que está do lado, ele não identifica. Então você tem que não deixar somente na... Ele pode ir vir a colidir do lado, então o ADAS é somente uma orientação. Mas ele te ajuda muito na economia, porque ele freia, ele faz a regeneração, ele acelera no tempo, não é grosseiro que nem outros carros que eu tinha, um piloto automático. Ele é muito bom. Hoje estou muito confortável de ter um carro seguro que você pode ver no interior. Outra observação, vi vários carros da BYD Song Plus no interior. Já está se mostrando confiável para as pessoas terem um carro desses no interior. Enquanto talvez outros elétricos você não possa ter essa confiança toda para uma distância acima de 500, 600 quilômetros. Bom, pessoal, agora eu quero fazer uma comparação rápida, só para a gente pegar uma média de consumo que a gente teve nesse carro, em comparativo com o outro que a gente tinha. A gente fez uma distância de 1.166, 62 litros. O custo seria R$ 388, aproximadamente, para este percurso. O outro carro, nós faríamos máximo na serra 6 km por litro. Descendo a serra, 12 km por litro. Provavelmente alguma coisa próxima a isso. Então daria uma média ali de 8 km por litro. Vamos colocar 8 km. Daria 145 litros
para fazer esse mesmo percurso. 145 litros, pelo mesmo valor que eu paguei, daria R$ 841, contra 388, quanto que eu gastei. Totalizando uma economia de 453 litros. Já paga o final de semana, estadia do final de semana. É uma senhora economia, acho que o pessoal pode tirar a conclusão. É vantajoso, não é? Dependendo do investimento de cada um. Mas é o que a gente conseguiu levantar. Espero que tenha ajudado. Obrigado a todo mundo.